é o último reduto, né, do crime dos sionismos, é se esconder de trás do antissemitismo. Agora, eles estão fazendo isso no mundo inteiro. Se as pessoas aqui não perceberam ainda, né, para que serve a censura, vendo esses acontecimentos, não vão nunca entender nada do mundo. Né? Eu vi que tem gente aí querendo que o Xandão, que está aí meio de calça frouxa, censure mais gente, persiga. Estão falando de prender fulano, de que tem que não sei o que lá. O pessoal tem que prestar atenção, porque quem vai ser preso são eles. Eles não vão ser presos também? Aqui tem um negócio, né? Por que o pessoal não se preocupou, uma parte expressiva da esquerda, não se preocupou com o problema da censura? Porque eles não têm nada a dizer. Se você não vai falar nada, se tem censura, não tem censura, né? Só em ditaduras muito loucas é que o cara vai proibir você de, sei lá, ler para o seu filho O Pequeno Príncipe, né? O Chapeuzinho Vermelho. A maior parte da esquerda não fala nada. Você vê isso aqui, você vê essas coisas que estão acontecendo aqui, essas matérias, tudo, silêncio total. Então, para quê combater a censura? Porque você não vai falar nada censurável. Você é um conformista. Né? Você é um escravo do sistema político e econômico que existe no Brasil e pronto. Né? Amanhã, a direita decide aprontar, como eles aprontaram em 2016, a maior parte das pessoas que defendem a censura vai ficar quieta. Eu vou cantar essa bola aqui, vou falar isso aí várias vezes, que é para o pessoal, a hora que aconteceu, o pessoal comprovar o silêncio, né? Que vai se estabelecer aí, a hora que prenderem mais gente e tal. Basta arrumar um bom pretexto, né? Corrupção, moral e bons costumes, antissemitismo, sei lá, papapi, popopó, terrorismo, bota todo mundo na cadeia. E uma parte do pessoal que hoje defende o Alexandre de Moraes não vai falar nada. E a outra parte vai tentar falar e vai ser tratada na porrada. Né? É isso que nós vamos caminhar para esse ponto aí. Aqui nós precisamos dizer uma coisa muito importante. Duas coisas, na verdade. A primeira delas é sobre o antissemitismo. O antissemitismo é como aquele filme do James Bond, né? Fala, Agente 007 com licença para matar. O antissemitismo é uma licença para matar. A luta, a campanha contra o antissemitismo é uma licença para matar. Agora ficou claro isso daqui. Você fala bastante de antissemitismo, que o judeu lá, sei lá quem, Jacó, Abraão, sei lá que coisa, 400 mil anos atrás foi massacrado pelo rei de Pirlim-Pim-Pim, e você mata um monte de gente e ninguém pode falar nada. Né? Por isso que eles estão fazendo essa campanha do Holocausto. A campanha do muita gente vai falar o seguinte, não, mas o Holocausto foi horrível. Foi mesmo horrível. O Holocausto é uma manifestação aberrante do capitalismo imperialista. Não é a única manifestação aberrante. Mas chega disso daí. A ideia de que os judeus estão permanentemente ameaçados de sofrer um segundo holocausto é uma farsa, é uma mentira. Ela é usada para que eles possam oprimir os palestinos, os árabes, possam usar da violência sem serem incriminados. Quer dizer, essa campanha contra o antissemitismo tem que ser denunciada. Qualquer tipo de colaboração com isso é uma colaboração com o massacre dos palestinos na faixa de Gaza. O Congresso vai aí fazer a solenidade no Dia Mundial de Recordação do Holocausto. Não tem que fazer. Nós somos contra. Depois também tem uma outra coisa que ninguém se dá conta. Por que só o Holocausto dos judeus é importante?
Se foi o único povo que sofreu no mundo, não vamos, eles voltam ali no ano de 400.000 antes de Cristo. Não vamos voltar tanto tempo no passado. Vamos pegar só os últimos 100 anos. Os armênios alegam que em dois genocídios que eles sofreram na mão dos turcos, mataram cerca de 2 milhões de pessoas. Os armênios são gente inferior, menos importante do que os judeus? Mas cadê o dia da recordação do Holocausto armênio? Ninguém se preocupa. Que se ferre o armênio. O Vietnã. Os Estados Unidos, só os Estados Unidos, vamos falar dos japoneses e franceses, só os Estados Unidos mataram mais de 2 milhões de vietnamitas. E o Holocausto vietnamita? E os vietnamitas não estão oprimindo ninguém. Estão lá no país dele, fazendo sei lá o quê. Cadê isso daí? Por que não tem o dia do Holocausto vietnamita? E o bombardeio norte-americano no Camboja, que falam que matou perto de 1 milhão de pessoas? Podia juntar tudo e fazer o dia do Holocausto do Sudeste Asiático. Laos, Camboja, Vietnã, tudo junto. Ah, mas não foi tão horrível quanto as câmaras de gás dos alemães? Foi. Ou será que não é horrível você jogar napalm na cabeça do pessoal? Um negócio que gruda na sua pele e queima você. E os russos? Os judeus dizem que morreram 6 milhões de pessoas. Possivelmente. Pode ser. Eu nunca fui conferir os números. Na Rússia, o número mais baixo de mortes é de 20 milhões de pessoas. O mais baixo. E o holocausto do povo russo? 20 milhões de pessoas. Algumas pessoas chegam a dizer que morreram até 50 milhões de russos. 3 milhões de russos morreram porque eles foram aprisionados nos primeiros dias de guerra, os alemães deixaram eles morrer de fome lá. Que a coisa mais horrível do que isso, ou tão horrível quanto outras coisas, como, por exemplo, os campos de concentração nazista, a humanidade está cheia de exemplos de violência. Isso aqui não é um piquenique, não. E o Iraque? Somando todas as vítimas do embargo, do bombardeio, etc. e tal, vai para mais de 1 milhão de pessoas. Por que o Congresso, o Pacheco não chama aí o dia do Holocausto iraquiano? E o Iêmen? Quer dizer, é uma ficção. Os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial? Sem dúvida nenhuma. O que fizeram com eles foi monstruoso? Sem dúvida, foi monstruoso. Mas está muito longe de ser uma exceção, ou ser o único caso na história da humanidade. Por que toda essa ênfase? A ênfase é a seguinte: é para o atual Estado de Israel poder massacrar impunemente os árabes, os palestinos e os outros. Isso tem que acabar. É preciso desmascarar esse truque dos sionistas. E os governos, caberia a gente perguntar o seguinte, né? Por que os governos saem por aí aprovando essas coisas? Eles têm pena dos judeus? Vamos pegar o governo do Rio de Janeiro.
Esse governo tem pena de alguém? Os bolsonaristas têm pena de alguém? Eles choram pela sorte de alguma a população brasileira oprimida, que morre e tal? Não. Por que eles têm tanta pena dos judeus? Lógico que não é uma coisa inocente isso daí. Nos Estados Unidos existe o maior lobby do mundo, que se chama AIPAC, que é um lobby sionista. Dizem que esse lobby praticamente controla a política norte-americana. Eu não chegaria a tanto, que eu acho que tem forças mais poderosas em ação aí. Mas que ele tem muito poder, também não tenho dúvida. Quer dizer, na verdade, eles procuram apresentar como vítimas de opressão e tudo mais uma máquina terrível de opressão, de crimes, de guerras, de mortes, de maldades inacreditáveis, como, por exemplo, não deixar entrar água, matar gente na fila da comida, matar 15 mil crianças. E essa propaganda, ela tem efeito por quê? Porque uma parcela da esquerda é muito calhorda e não se opõe a essa monstruosidade. Quando vocês ouvirem a frase, né, por que o povo alemão não fez nada contra o nazismo? Eu tenho que responder, pelo mesmo motivo que a esquerda brasileira não faz nada contra o sionismo. A esquerda, uma parcela expressiva dela, né? Quando a gente for acusar os outros, né, é bom olhar para a própria casa para ver como é que está o negócio. E para comprovar isso daí, o governo brasileiro está comprando armas de Israel. Deputados do PT, numa ação, na minha opinião, até meio fora do comum, entraram com uma petição aí para o governo romper relações com parar de comprar tudo de Israel. Eu fiquei até surpreso porque o pessoal não faz nada. Se o governo brasileiro não rompe com Israel, não tem sentido esse negócio de romper relações. A Turquia rompeu relações comerciais com Israel. A Colômbia rompeu relações diplomáticas totais com Israel. E o Brasil? E o governo Lula? Enquanto ficarem assistindo esses acontecimentos assim, sem protestar, sem nada, existe uma cumplicidade com o que está acontecendo na Palestina. Essa CONIB, essa federação aqui, o pessoal que escreveu essa matéria repugnante, esse daqui tem que ser combatido. Né? Eu leio essa matéria, eu traduzo da seguinte maneira: muito cuidado, que amanhã será você. O que nós estamos fazendo aqui, nós não temos vergonha. O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos encobrir. Nós vamos dobrar todo mundo. E da mesma maneira que os palestinos estão sendo mortos aí aos dezenas de milhares, amanhã vai ser vocês. Muito cuidado. Fique na sua, porque você também é um alvo. Você que eu digo é o povo brasileiro.